Chegamos no nosso 12º dia de estudo bíblico, de devocional do livro de Provérbios, e hoje nós vamos estudar o capítulo 12. Eu vou começar aqui lendo para vocês. Todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja maldades o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desarraigar o justo. A mulher exemplar é coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva do que fingir ser alguém e não ter comida. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha a terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz dos justos floresce. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Do fruto da sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. No caminho da justiça está a vida, está a vereda que nos preserva da morte. O capítulo 12 de Provérbios continua mostrando o contraste entre o ímpio e o justo. E uma das coisas que se destaca nesse capítulo é o amor à repreensão. Eu quero também destacar aqui o versículo 25, que diz assim: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Nós não deveríamos ser ansiosos. E nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas têm sido muito ansiosas com tudo. Mas a palavra, ela nos adverte que nós não devemos ficar aflitos e nem ansiosos. Em João 14:1, Jesus diz assim: não se turbe o coração de vocês. Credes em Deus, crede também em mim. Então, o conselho de Jesus é que nós não estejamos com o coração ansioso. Todas as vezes que você estiver com seu coração ansioso ou angustiado, experimente colocar tudo isso diante dele em oração. E você verá como essa dor vai passar, essa ansiedade vai passar. Agora, voltando aqui, um outro destaque desse capítulo é o uso das palavras. Provérbios 2 nos mostra que as palavras elas podem ferir
como golpes de espada. Quero destacar também que o capítulo aborda o valor do trabalho e ele faz um contraste entre o trabalhador e o preguiçoso. Então, diante dessas coisas, eu quero deixar aqui algumas aplicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, aceite as correções com humildade. Veja a disciplina como uma oportunidade de crescimento e não como um ataque pessoal, porque as pessoas sábias, elas aceitam conselhos. E o livro de Provérbios vem falando muito sobre conselhos, não é mesmo? Então, que nós possamos ser sábios e aceitarmos conselho para termos uma vida melhor. Em segundo lugar, use palavras para curar e não para ferir. Antes de falar, pense o que você vai falar. Muitas vezes nós falamos demais, muitas vezes nós falamos aquilo que não devemos, ou aquilo que ninguém perguntou, e ferimos as pessoas. Então, guarde as suas palavras, tenha uma comunicação sábia, porque a comunicação sábia, ela vai preservar os relacionamentos. Em terceiro, seja diligente no trabalho, faça o seu trabalho com excelência, mesmo nas pequenas tarefas. Faça com excelência. Aqui a Bíblia fala do preguiçoso e do trabalhador, do diligente. Que sejamos diligentes no nosso trabalho, não deixando de fazer as coisas com perfeição, porque o Senhor, Ele também exige isso de nós, que nós façamos o nosso trabalho com amor e com perfeição. Em quarto lugar, escolha a verdade em todas as situações, mesmo quando mentir parece ser melhor, parece ser mais fácil. Não seja mentiroso, a Bíblia condena o mentiroso em todas as esferas. Então não seja mentiroso, seja verdadeiro, fale a verdade. Em quinto lugar, pratique a compaixão. Demonstre cuidado com as pessoas. Saiba que tudo que você faz ao próximo, Deus retribui de volta a você. Então, seja bondoso. Em sexto lugar, ande no caminho da justiça. Viver corretamente vai trazer segurança emocional, espiritual e relacional. Seja justo, ande no caminho da justiça, faça o que é correto, para que você tenha uma vida de paz, para que você possa ter uma vida longa, para que você seja bem-sucedido em tudo que você fizer. E eu quero profetizar sobre a tua vida, porque aqui nós terminamos o capítulo 12 de Provérbios. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te ajude a tomar as suas decisões, que você seja próspero e bendito em tudo que você fizer. Amém? Eu te aguardo amanhã para nós estudarmos capítulo 13.